Debate Papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Fala pessoal, muito boa noite, me chamo Rony Melo e estarei com vocês aqui todas as sextas-feiras na TVB com o nosso Debate Papo. Vai rolar muita conversa, muito assunto legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E para o nosso primeiro programa de hoje, se liga só nesse tema. E hoje, para debater e bater um bom papo sobre educação financeira, estamos aqui recebendo Fabiana Teixeira, seja muito bem-vinda, Fabiana, que é professora de matemática, e Matias Costa, que atua como contador. Sejam muito bem-vindos os dois ao nosso debate-papo. E eu queria começar perguntando para vocês se vocês lembram a primeira vez que ouviram falar, né, nessa questão de educação financeira. Primeira vez que você ouviu falar, e você também, Fabiana. Pronto, na faculdade não é muito comum, na faculdade de matemática, né? Ela é muito voltada mesmo para o cálculo, né, em si. E educação financeira, eu particularmente ouvi falar primeiro mesmo na internet, procurando. Quem nunca, né, se interessou por esse assunto? Quem nunca buscou mais organizar a sua vida financeira? Porque não é uma questão só de números, é uma questão de comportamento, né? É muito mais além do que só números, é muito mais além do que você só administrar o dinheiro, é um gerenciamento mesmo dele. Então, a primeira vez que eu ouvi falar foi buscando mais informações na internet. Sim, procurando, nunca viu nada. Pesquisando muito. Pronto. É até um assunto que a gente vai adentrar mais à frente, né? Porque é uma questão, né, que envolve a educação que a gente tem hoje, né, básica, até o ensino avançado que você não chegou a ver, né? Hoje em dia já se fala nas escolas, né? Já tem disciplinas voltadas para isso, seletivas voltadas para isso no novo ensino médio. Mas até então, há algum tempo atrás, na época que eu fazia faculdade, que não faz tanto tempo, mas já pode ser algum tempo atrás, não se ouvia falar com tanta frequência. Sim. E o senhor, seu Matias, quando foi que você ouviu falar primeiramente na educação financeira, nesse termo, né? Rony, boa noite primeiro, né? Boa noite. Boa noite, professora Fabiana. Boa noite. Né? O tema, conforme a professora Fabiana falou, ele é um tema que é novo, né? Sim. Hoje se vê muito, né, na própria mídia televisiva, né, e até mesmo nas mídias digitais, os educadores financeiros. Né? Isso é uma coisa recente, né? Eu diria até que isso nasceu mais até mesmo depois do processo de globalização, ali depois da década de 80, né? E também isso não era um tema muito interessante, né, na economia, né, nos economistas mais tradicionais, porque conforme ela falou, para os economistas, né, ao estudarem a economia propriamente dita, né, que é um saber diferente da psicologia, né, não interessa ao saber da economia se preocupar muito com essa questão da educação financeira propriamente dita, né? Até mesmo porque dentro da teoria econômica, principalmente os economistas clássicos, né, o homem, ele é um ser racional,
né? E dentro dessa lógica de o homem ser um ser racional, que pensa, que sabe decidir, né? Dentro dessa lógica mais tradicional, isso não... Poderia ser uma coisa natural, né? Poderia ser uma coisa natural que não condiz, né, com o comportamento humano, porque o comportamento humano, nas suas variantes, né, nós somos seres de desejos, né? Sim. Pode ser que nós não sejamos, nós não somos muitas vezes racionais no ato de gastar nosso dinheiro. Sim, sim. E até, só complementando, até na área da matemática, fala-se muito da matemática financeira, né? No caso é a racionalização, ou seja, só o trabalho com os números, de forma só racional, como ele colocou, como o Matias colocou, é a mesma forma mecânica, a forma numérica. E essa educação, aí já mudar esse nome de matemática, atrelou que educação financeira, ou seja, o ato de educar, aí já envolve mesmo um comportamento que automaticamente pensou-se que já nascesse com isso, né? Já o homem já fosse um ser racional, que já nascesse com esse dom de administrar o seu dinheiro, de bem administrar, né? De desenvolver esse ato. E educando, aí sim, é uma educação financeira de forma a contribuir, a otimizar os seus objetivos, a otimizar suas estratégias e alcançar os seus objetivos, né? De certa forma, acredito que seja realmente uma matemática muito bem aplicada, né? A matemática financeira, porque é uma coisa que você está ali usando no dia a dia, vai ali, né? Faz uma compra no mercantil, vê quanto que gastou e vai, né? Ao final mais do além, mês, né? Isso, ao final do mês você tem um teto de gastos, quanto que você gastou com tal coisa, sua academia, compras, aí, né, você vai aplicando realmente É uma ótima maneira de aplicação dos conteúdos de matemática financeira, sim. Sim. Outra pergunta para a Fabiana, né? Fabiana, sou ruim de matemática, por isso não sei lidar com dinheiro, isso é desculpa para não saber, como que é? Eu particularmente acho que não. Acho que é como o nome como eu coloquei para você. O educar vai muito além dos números. Ou seja, é você gerenciar. Se você aprende princípios básicos, regra de ouro, primeira regra de ouro, que você não vai precisar de tanto cálculo matemático. Você saber administrar o seu dinheiro como? Porque a regra de ouro é clara na educação financeira. Você tem que gastar menos do que você ganha. Então, isso é o básico. Lógico. Todo mundo consegue isso, mesmo se for uma pessoa que não saiba resolver um cálculo de porcentagem, vamos dizer assim. E hoje em dia tem outras situações que podem facilitar. Você é ruim na matemática de fazer ali o cálculo no papel, mas tem vários aplicativos hoje em dia que podem facilitar a sua vida, né? A própria calculadora, mais simples, todo mundo tem uma calculadora no celular. Muitas pessoas trabalham em lojas e não tem tanta habilidade com cálculo de porcentagem no papel, mas aprenderam ali a fazer o 10% da compra à vista, o 5% da compra à vista na calculadora de maneira rápida. Querendo ou não, é mais eficiente e mais rápido, né? Isso, então ele conseguiu se educar para aquilo. Então eu acho que isso não vai ser uma desculpa. E você, seu Matias, você que, né, lidar aí com as empresas no dia a dia... Isso, realmente é isso, né? Na vida mais simples, né? No cotidiano, na vida prática, na vida doméstica, né? A educação financeira doméstica é simples. Envolve-se pequenos cálculos de aritmética e porcentagem, né? Algum conhecimento de proporção, né? Quando se trata de cálculos financeiros mais sofisticados, que já vai exigir investimentos, aí já é um outro saber. Isso aí não está ao alcance, digamos assim, do senso comum, né? Da prática mais doméstica, né? E ela ressaltou aí uma coisa muito importante, né? Esta noção de orçamento é uma coisa simples, onde as pessoas se perdem. É um caixa, aonde você tem aqui uma receita, uma entrada,
de dinheiro durante o mês, né, do salário, suas rendas extras, e você tem um quadro de despesa. E as pessoas se perdem exatamente porque não materializam isso na prática. Não pensam, não sabem fazer esses pequenos cálculos, né? São cálculos bem simples. Operações básicas, adição e subtração. Essas coisas simples, né? Pronto, voltando aqui para até questão assim pessoal mesmo e familiar, além da escola, né? Eu acredito que envolve muito a participação dos dois, não só na educação básica, né? Mas também na superior, porque eu acredito que quando você começa lá de pequenininho, né, aprendendo, tô cuidando aqui do meu dinheiro, quando chegar lá na frente, né, vai ser uma coisa natural, exatamente, vai ser uma coisa natural. Você acha, Fabiana, o que falta, não só da escola, mas você, tipo, como mãe, o que você acha que falta e que poderia ser melhorado, de certa forma? Hoje em dia, nós estamos tendo essa dificuldade na questão dos alunos, dos nossos filhos, pode ser devido a uma facilidade que às vezes pode estar de certa forma contribuindo tecnologicamente, mas também perdeu esse manejo. O Pix é uma tecnologia formidável, mas muitas pessoas hoje não sabem lidar com o troco, não sabem lidar com o dinheiro físico, por conta que você passa o valor exato e você também recebe o valor exato. E coisas básicas que antigamente se tinha, que foi se perdendo ao longo do tempo, a mesada, né? A questão do conceito da mesada, do próprio cofrinho, né? Do próprio filho conseguir administrar com aquele valor o que ele vai consumir, que ele vai gastar durante o mês e quais são as pretensões dele, isso é muito importante. Isso eu ainda cultivo na minha casa, por mais arcaico que possa parecer, mas eu cultivo. Cultivo porque eu acho importante porque hoje no ensino médio, às vezes, a gente se depara com essa situação. Se a gente for trabalhar na questão do dinheiro, do sistema monetário, alunos que às vezes têm dificuldade em passar troco. Então, porque não estão mais tendo essa habilidade desenvolvida dentro da família, dentro do seu cotidiano, por conta de algumas tecnologias que trouxeram benefícios, mas que também trazem essas situações que podem estar prejudicando. E aí, prejudica na questão na escola também, né, na própria matemática. Eu já tive alunos, eu também ensino na educação de jovens e adultos, que eles possuem muita dificuldade com as operações, mas com os números inteiros, positivo e negativo, mas se eu colocasse a ideia do dinheiro, eles conseguiam administrar tranquilamente. Se eu dissesse para eles que eu tenho mais 2, um 2 positivo, menos 5, eles não conseguiriam responder que a resposta era menos 3. Mas se eu dissesse para ele, você tem R$2 no bolso e uma dívida de R$5, você vai continuar com dívida ou você vai continuar com saldo? Não, vou continuar com a dívida de quanto? De R$3. Então, são coisas do cotidiano que também facilitou o estudo na sala de aula. Que é o que a gente até citou, né? É uma aplicação, aquela pessoa aprendeu naquela aplicação. Tem sentido, né? Uma matemática com sentido, exatamente, com significado. Até nessa questão da mesada que você falou também, acho interessante, beleza, eu estou ganhando uma mesada dos meus pais, né? Mas como, né? O que eu estou fazendo para ganhar e para que eu vou usar ela, né? Como eu vou fazer a distribuição, que eu vou usar, né? Como é que eu vou usar? Achei bem interessante isso, né? Se quiser complementar alguma coisa também, Sônia. Não, é isso mesmo, né? Nós vivemos hoje um tempo muito pródigo, né? Em que as práticas mais tradicionais têm desaparecido do convívio familiar, né? Da prática, né? Da educação familiar. E a educação no lar, conforme a professora falou, eu acho que é a primeira base para você ter uma educação financeira, né? E aqui eu faço uma observação, né? Às vezes eu falo muito pela ótica da psicologia, porque é uma das formações que eu já estou quase fechando, né? No processo de educação,
da criança precisa de determinados cuidados, né? A questão do cofrinho é muito importante, né? E mostrando para a criança, a mesada é muito importante. Mas também precisa-se ter um certo cuidado, porque a criança, ela está em um processo de formação. E esta criança pode também, no futuro, né, se tornar uma pessoa, e eu vou usar aqui uma palavra do senso comum, né, uma palavra bem popular, pode se tornar uma pessoa muito muquirana, né? Não existe essa palavra aí na linguagem, né? Aquela pessoa que passa a supervalorizar demais o dinheiro e pode desenvolver um comportamento até de se autoprivar, de passar até necessidade para não gastar dinheiro. Então isso é um processo, é educação mesmo, como você falou, professora. É um processo de educação, porque a educação, a própria palavra, já dá a entender que ensina, e ensina corretamente. É bem interessante, porque tem extremos, né? A gente vê que tem extremos. Sim. Quando você pega e supervaloriza, né? O dinheiro, como você disse, que acaba, né? Tem um cuidado já muito extremo. Excessivo, né? Fica uma coisa muito, né? Que já entra aí na parte da psicologia comportamental, né? Exatamente. E, seu Matias, em questão, assim, do seu dia a dia, da empresa, já teve algum caso, assim, que você viu, essa pessoa aqui não está aplicando realmente a educação financeira na vida dela, nem na empresa dela, e está um caos, vamos dizer assim, né? Está um terror. Tenho me deparado muito com isso aí, tá entendendo? Bastante, né? Porque, e começa até mesmo no comportamento de empresários, né? Já vivenciei casos práticos de empresários que chegaram a falir, né? De empresário que chegou a falir, porque não tinha uma noção de finanças para conduzir o seu negócio, né? Foi um caso assim bem interessante, né? Que e a pessoa às vezes, né? Ela vai se afundando. O contador e o empresário é um cargo de uma relação de muita confiança, né? Porque o contador adentra na intimidade econômica do empresário. E isso vai até a família, né? Às vezes a gente adentra até em outros aspectos, né? Bem íntimos, né? E esse caso foi muito interessante. A empresária, ela endividou-se pedindo dinheiro a juro para comprar mercadoria. Sim. Os juros e foi se endividando e pedindo mais dinheiro para comprar mercadoria. Presta atenção aí, como é uma lógica simples, mas que a pessoa não se atentou. E ela não tinha, não se abriu para me dizer, né, que o estoque de mercadoria dela estava se acabando, mas não dizia a causa. Qual era a causa? Ela pedia dinheiro emprestado com juros altos, né? Até mesmo não era nem bancos, era essas práticas mais de agiotagem, né? Sim. E comprava mercadoria. O lucro da mercadoria não correspondia ao montante de juros que ela ia pagando, né? E o dinheiro ia sendo canalizado não para aumentar o seu capital de giro, era canalizado para pagar os juros do devedor, do seu credor, né? E a bola foi crescendo, e um dia eu já percebi que a gente tem a experiência, e ela perguntei, mas é isso mesmo, né? Até que ela se abriu, e ela me contou o fato que estava endividada. Uma conta simples, né? Se você pede dinheiro para comprar uma mercadoria com a margem de lucro, digamos, de 20%, e as taxas de juros altíssimas, é claro que isso aqui vai se reduzir. Sim. O dinheiro é canalizado para cá para pagar os juros, para pagar a dívida, e não vai ter mais dinheiro para fazer a reposição daquela mercadoria, que é quem vai gerar capital dentro da empresa, né? Uma coisa simples, né? Um empresário, né? Assim, a gente fica assim, né? A questionar, né? E assim, despreparo, né? Assim.
acaba virando uma bola de neve, né? Bola de neve. E aí, às vezes, não envolve só a questão, como a gente colocou no início, não é só os cálculos, é a questão de não saber mais gerenciar seus sentimentos, suas emoções, e vai envolvendo tudo aquilo, né? Tanto é que não teve coragem de se abrir logo no início com você, contador, para pegar uma orientação, nem nada, que poderia ter evitado muitas situações, né? Verdade. Sim. No seu dia a dia como professora, Fabiana, vocês vê assim algum aluno preocupado? Quero aprender sobre esse tema aqui, Fabiana, educação financeira. Sim, eles às vezes não colocam o nome, educação financeira, mas tem muitos alunos que são empreendedores. Né? Então, de certa forma, eles estão trabalhando esses conceitos, eles estão trabalhando esse comportamento deles justamente para eles conseguirem, com o seu dinheiro, aplicar de forma equilibrada, né? De forma organizada, para ele conseguir estar administrando as suas necessidades, o seu negócio, né, seus futuros sonhos. Então, eles não colocam de forma clara, vou estudar educação financeira, não. Mas eles, de maneira inconscientemente, eles já estão trabalhando isso, né? Já estão curiosos para isso. Sim. Agora, uma pergunta mais direcionada para você, em relação ao imposto de renda, né? Passar imposto de renda, você vê muita gente ainda como posso dizer, fica aquela, né, uma coisa, esqueci a palavra, fugiu a palavra. Nervoso, né? Não, tabu? Tipo, pronto, como se fosse um tabu, né? Fica como um tabu. Não sei se como um bicho de 7 cabeças, né? O imposto de renda, não sei o quê, né? E tudo. E também sobre a parte financeira, né? Pessoal mesmo, né? Porque tem a parte da empresa e a parte pessoal de cada um. Eu entendi a sua pergunta, o Rony, né? Uhum. É o seguinte, a mídia solta as informações. É muita informação na mídia para uma sociedade que não entende muito esse montante de informação que existe aí e fica mesmo abalado, né? Eu sempre digo, né, lá dentro do escritório, quando eu estou conversando, né, lá com os outros contadores, com meu outro sócio, né, as pessoas veem o imposto de renda assim como um terror psicológico. Primeiro que a figura do imposto de renda não é uma figura muito símbolo, a simbologia do imposto de renda que a Receita Federal criou, ela é uma simbologia que ela já assusta, que é um leão. Leão é uma fera muito violenta, né? Muito feroz, né? Feroz mesmo, né? E o Estado, o governo, né, a Receita Federal, já colocou isso na coletividade, esse terror psicológico na coletividade. Não precisa de terror psicológico diante do imposto de renda, né? Não precisa, né? O imposto de renda a gente até chama, declaração de ajuste. No imposto de renda, o que se faz é um ajuste da renda total do ano, né? Quem é funcionário, por exemplo, né, no decorrer do ano, vai tendo a sua renda mensal e ali já vai sendo tributada mensalmente e dependendo dos limites de renda, você sai da faixa de isenção, que até 2000 e pouco agora, quebrado assim lá, né, a faixa de isenção, sai e a Receita já puxa, já antecipa o imposto de renda na fonte, a empresa desconta e remete isso para os cofres do Tesouro Nacional da Receita Federal, no caso, né? Aí você tem um emprego, a empresa tem o empregado tem um emprego, a pessoa física mesmo tem um trabalho e tem outras rendas por fora que não estão sujeitas a essa tributação mensal. A declaração de ajuste anual é exatamente isso, é juntar todas as rendas tributáveis do ano
E em cima daquele montante, aplicar uma alíquota que lá no mês que foi retido pode ser 7,5, 15 ou 22,5, porque vai até 27, né? E quando junta tudo, você pode sair de uma alíquota que mensalmente era 7,5 e ir para uma alíquota de 27,5%. Complementa, compensa o que foi pago e paga a diferença, ou então recebe o retorno se o imposto devido for menor do que o descontado no decorrer do ano, né? E as pessoas fazem esse terror todo, né? A gente compreende, eu compreendo, né? Porque é dinheiro que sai do bolso, pode sair do bolso, né? E eu compreendo, né? Porque ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de perder dinheiro, gosta né? de perder dinheiro, e às né? vezes também até a falta de informação, né? Sim, Aí sim. causa o temor, que gera aquele pavor. Tem gente que não quer declarar e aí pode cair já em outras situações, né? De inadimplência, enfim. Realmente, às vezes, é o desconhecido mesmo que causa Eu percebo, professor, o medo das pessoas, a insegurança, né? Nós vivemos hoje um tempo de muita insegurança, porque as pessoas de mais idade, elas têm muita dificuldade, elas não compreendem as tecnologias que nós lidamos com elas hoje. E gerou-se na sociedade um clima de desconfiança. A tecnologia, né, a tecnologia digital, as falcatruas têm sido muito grandes, né? Os hackers têm hackeado, né? Muitos dados. E a população, a sociedade, ela está muito insegura. E principalmente os mais idosos. Olha, nós profissionais temos que ser muito didáticos, compreendemos, né? Compreendemos esta situação. Temos que ser muito didáticos, né? Porque a população mais tradicional, ela não confia muito, né? Não aceita, né? Não tá aceita. Informando seus dados, né? Eu não tenho uma noção como é que funciona a tecnologia, né? Na verdade, é como você falou, é preciso ter uma didática muito boa para chegar Convencer. a explicar eles de uma forma que eles realmente compreendam, né? Porque acaba que eles acham que tudo da tecnologia, por conta desses acontecimentos, né, Sim, acaba sim. sendo ruim, mas nem tudo é ruim, né? Inclusive, até voltando lá atrás, no início da nossa conversa, que eu acho interessante, depois que muitas pessoas do mercado mesmo, digital, começaram a mesmo vender cursos, pessoal do marketing, curso de finanças e tudo mais, eu acho que deu uma melhorada bastante em muita coisa, viu? Ô Rony, olha, eu sou um defensor da tecnologia, porque eu já tenho 37 anos como contador. Os contadores antigos, né, quando não existia tecnologia, eu comecei com a máquina de escrever e com a maquininha de calcular e a máquina de escrever. Não existia computador quando eu comecei a ser contador em 1988. Né? Computadores existiam, né, não chegava nem por aqui, né, longe, em alguns escritórios, mas uma coisa muito arcaica, né? E a produtividade era muito baixa. O cansaço, o desgaste de quem trabalhava com isso. Em um período desse, hoje faltam 10 dias para terminar o prazo do imposto de renda. Nós, profissionais de contabilidade, nós estávamos né, mortos, já de tão cansados, né? Digitando em máquina de escrever e fazendo conta manual. Hoje, isso tem evoluído, né? É uma tecnologia que só sabe quem lida com ela, né? Produz-se uma declaração de imposto de renda, o que se fazia em 3 horas, hoje se faz em questão de pouco tempo, né? O sistema de informação do governo, né? do governo, é uma tecnologia tão evoluída que as informações são tão cruzadas, um banco de dados tão grande que nós hoje fazemos com a Senegov, nós fazemos uma importação de uma declaração de imposto de renda da pessoa física num piscar de olho, aonde já vem todas as informações de todas as clínicas que ela pagou durante o ano,
na assistência médica, do plano de saúde que ela pagou, dos médicos, pessoas físicas que ela pagou, que agora a partir de 2025 já é feito no próprio, eu fiz uma consulta médica, né? Na mesma hora ele já dá o recibo dentro do ambiente da Receita Federal, quando eu importar em 2026 já vem o médico quanto eu paguei. As rendas já vem tudo, né? Você tem emprego na Secretaria de Educação, na Prefeitura, seja lá onde for, qualquer empresa, já vem. Tudo integrado. Você vendeu, você comprou um imóvel, um apartamento por, sei lá, 300, 400, 500 mil, o cartório já informou para a Receita Federal através da declaração de operações imobiliárias, aquela operação imobiliária, quando eu baixo já vem lá, comprou, ou vem lá meu apartamento no valor de tanto adquirido do CPF número tal. Olha, é uma coisa fantástica, muita produtividade. Tudo integrado, né? É uma integração nacional, né? O Brasil tem, né, um banco de dados gigante que, olha, o Brasil, a Receita Federal, né, ela é destaque no mundo em termos de tecnologia. Ela supera a tecnologia dos Estados Unidos. Seu Matias, até você falando mesmo, eu fui fazendo uma recapitulação, uma história na minha cabeça. Porque quando eu fazia, eu não cheguei na época da máquina de datilografar, mas baixava o aplicativo, baixava no computador, né, o programa, e aí eu preenchendo as informações. Aí eu já achava prático, porque já tinha no meu computador, no ano seguinte eu já fazia só, puxava, né? Tinha até, você botava lá o recibo, o número do recibo, já as informações iam todas para o próximo programa. E aí, quando eu fui abrir esse ano, que eu realmente abri pelo Gov, assim, perfeito. Melhor ainda, não ocupo a máquina, o programa não fica lá na máquina, porque é pelo Gov, e tudo, perfeito. Se eu tive uma receita, eu trabalhei com uma situação, prestei serviço para uma empresa, por mínimo que seja, foi R$29,90, estava lá, por conta, foi no meu CPF, está tudo lá informatizado, como ele colocou. Recibos que eu não havia pego de maneira física, né, que a gente tem aquele negócio de pegar a maneira, estava lá, você, olha, não tinha isso daqui e já está aqui tudo informatizado. Foi muito bacana. E a margem de segurança de sua declaração não ir, digamos, para ficar com pendência, né, na malha, né, reduz, assim, 90%. Porque está tudo lá informatizado. Digitar eu posso errar, né? Mas aqui eu faço uma observação, Rony, né? Ao se fazer isso, a própria orientação da Receita, quando a gente abre o programa, você deve ter visto, né? Faça a conferência, né? Deve ser conferida. E tem, só ainda complementando, como ele falou, a segurança, tem um nível, né, da conta, né, para você estar fazendo isso. Nível ouro, prata, né? No caso tem que ser o ouro. Aí justamente já garante essas seguranças. Verdade, né? O Acenagov, né, ela tem 3 níveis de segurança. Tem o bronze, que é a mais baixa, o mais baixo nível de segurança. Aí tem o prata e o ouro. No caso da Receita, eu só acesso ao ambiente da Receita Federal se a Acenagov for no nível prata ou ouro, né? Quanto mais alto, maior a segurança, né? De vez em quando minha esposa tá batendo cabeça lá com essas senhas Gov. Pra recuperar, né? Senhas Gov dela lá, que ela trabalha também, né? No escritório de Sobral. Pois bem, como vocês acham que tá a educação, né, de maneira geral? Como vocês enxergam o futuro da educação financeira do Brasil? Agora, né? Como tá agora e como vocês enxergam para o futuro, né? É o seguinte, né? Vivemos em tempo, um mundo contemporâneo muito moderno, né? E a economia comportamental, aliás, a economia comportamental é uma coisa recente, né? O primeiro Nobel de Economia de 2000, aliás, o Prêmio Nobel de Economia de 2012, que foi do Daniel Kahneman, né? Daniel Kahneman, né? Que é um israelense, né? Ele é psicólogo. Né? E ele fez um estudo, né, sobre o comportamento econômico, né, da pessoa, né, do homem, né? E depois ele até publicou, né, a obra dele, né, o livro dele, né? Depois do desenvolvimento dessa economia comportamental,
O processo de educação financeira tem de se disseminado muito, né? Hoje se vê na televisão, né, os educadores, né, financeiros. Então, o futuro dessa educação financeira para as gerações presentes, né? Eu digo isso porque eu tenho 2 filhos jovens, né? E eu vejo o quão eles estudam hoje finanças, né? Eles não são da área de finanças, são da área de engenharia, mas estudam, são livros, compram muitos livros na área de finanças. Muitos dos meus clientes são rapazes jovens, advogados novos, né? Essa geração mesmo, YZ, né? São rapazes, né, que já têm uma visão completamente diferente com relação a essa questão financeira. Então, pelo que eu vejo, né, a educação financeira ela vai crescer e precisa, porque nós vivemos hoje um modelo de economia neoliberal. A economia neoliberal, né, é um sistema de capitalismo feroz, manipulador. As tecnologias que nós temos hoje na mão, isso aqui é um indutor do comportamento humano, né? Então, diante desta realidade, desse modelo de capitalismo em que nós estamos inseridos, né? A educação financeira é de extrema importância, porque se não assim o for, nós teremos daqui para frente, gerações de empobrecidos, né, e de endividados. Porque a manipulação é muito grande. E conforme a própria psicologia, né, quando se estuda a análise do comportamento, quando se estuda as questões de condicionamento cognitivo, cerebral, o ser humano ele é um ser que ele pode ser condicionado, que ele pode ser manipulado. Basta se ver as publicidades, né? O marketing ele manipula. Ele manipula onde se compra produto sem querer. Uma imagem, qualquer coisa dessa. Você vai que está aqui no supermercado, né? Está aqui na fila do caixa. Ao teu lado aqui está um mundo de produtos. Você não estava nem pensando em comprar um produto daquele ali. Aí você se vira, vê, pá, pega, bota aqui. Bota dentro da cesta. E é assim que nós estamos vivendo esse modelo de economia, né? Isso é a característica do capitalismo, né? Sim. Senhor Martins, justamente é intencional, né? Tanto Sim. é que você está ali, você faz uma pesquisa básica, você muito bem da computação, o algoritmo ali já te leva a todas as propagandas para intencionalizar que você compre, que você visualize e já fique com aquele desejo. Aí corre o risco, né? Por isso que essa educação tem que estar muito bem formalizada na sua cabeça, porque você corre o risco de consumir, de comprar o que você não está precisando, de você, será que realmente aquilo ali vai, naquele momento, fazer sentido para você? Será que aquilo que você está vendo, que você está com a intenção de comprar, se realmente cabe no seu orçamento? É muito, básico, como colocou aqui, a educação financeira é básica. Um instrumento para a sua vida, para o seu bem-estar social, para o seu bem-estar mental, formidável, mas é uma coisa básica, porque ela precisa estar bem desenvolvida, porque você pode abalar sua saúde mental de maneira bem extrema. Desenvolver ansiedade, já pensou todo o final do mês você pensar, será que meu dinheiro vai dar até o final do mês? Será que eu vou conseguir manter as minhas dívidas? Será que a minha receita desse mês vai suprir as minhas despesas? Então, pode ser desenvolvida ansiedade, caso de ansiedade, desgaste familiar, né? Exatamente. Começam a gerar as confusões, as discussões, enfim, é ali uma estrutura que ela envolve vários setores da sua vida. Então, é preciso que realmente tenha-se um olhar bem direcionado. Ainda bem que tem vários, como ele colocou, tem vários livros já, tem uma mídia bem desenvolvida em relação a isso, muitas pessoas fazendo divulgação
jovens buscando isso, buscando conhecer mais essa situação. São coisas simples, é você conhecer a sua situação, o que você tem ali de financeiro, é você registrar, você ter ali numa planilha, pode ser num aplicativo, pode ser numa folha, numa sua agenda, registrar o que você tem de receita, o que você tem de despesa, é você refletir se realmente naquele mês você não gastou com algo que era supérfluo, que não fazia sentido, um vício que você tenha que esteja prejudicando seu sistema financeiro, o seu orçamento financeiro, para que você no futuro você consiga reorganizar tudo isso e você consiga atingir os seus próprios objetivos. Porque são situações da vida, por exemplo, uma compra à vista, uma compra a prazo. Tem muita gente que às vezes não entende, por exemplo, que 12 prestações de 120 não vai ser igual a uma compra à vista, né? Que você vai ganhar um desconto, que você pode estar utilizando aquele dinheiro que você vai ganhar no pagamento à vista, aquela porcentagem que você vai ter desconto para outro fim, para outra finalidade. Não entende que, às vezes, comprar um imóvel, financiar um imóvel, naquele momento, cabe no teu orçamento, mas você vai passar 20, 30 anos ali pagando e, ao final daquele todo sacrifício daqueles 20, 30 anos, você vai ter que pagar 2, 3 imóveis daquele. Agora, claro, se fazer sentido para você naquele momento comprar, compre, mas você pode pensar, receber um 13º que estava ali que não era comprometido, você pode fazer um investimento e tá amortizando aquela dívida, reduzindo o prazo do contrato. Enfim, são situações pequenas que podem fazer a diferença na nossa vida, né? Sim. Pegando aqui a deixa da Fabiana, né? Uhum. Olha, ela me deu muitos insights, a tua fala me trouxe muitos insights, né? Não anotei, né, porque foram muitos, né, quando ela fala dessas questões mesmo até mesmo de ansiedade mental, né, de saúde mental. A educação financeira, né, disse-se, né, deve-se praticar. Hoje nós vivemos uma sociedade com muita ansiedade, né? Eu digo isso porque eu estou na clínica psicológica e estou me deparando com isso, né? O estado de ansiedade em que a nossa população vive hoje é muito alto. Quando uma pessoa, um sujeito, encontra-se em estado de ansiedade e ele quer preencher o seu vazio, ele corre para as compras. Então, o que se aconselha? Pessoas em estado de depressão, pessoas em estado de elevada ansiedade, né, não devem ficar muito nos ambientes de shoppings enquanto não passa essa crise, né? Porque essas pessoas estão querendo preencher vazios e correm para as coisas, né? Para aquisição de coisas, para preencher vazios. Ela falou uma coisa também interessante aí que eu acho bom destacar, né? Desejo, né? Todos nós temos desejos, né? E não vamos deixar de consumir, né? Nós precisamos consumir, né? Porque nós precisamos ter também a nossa satisfação. Porém, tem que se fazer uma diferença entre o que é necessidade e o que não é necessidade, né? Porque muitas vezes o dinheiro é canalizado, né, por um excesso de desejo, né, para coisas que não são necessárias. Então é bom se fazer essa diferença entre o que é necessário e o que não é necessário, né? Sim, sim. Até só, ele também falou e eu achei interessante, para a gente não criar uma ideia que nós estamos querendo, como ele colocou, ser mão de vaca, né? De criar pessoas desse tipo. O consumir é importante, porque para a sociedade é importante que nós consumamos, porque vai girar, né, vai ter o capital ali na sociedade. Então é importante, mais importante que esse consumo ele não frustre as pessoas, ou seja, não leve as pessoas a ficarem endividadas. Então, se nós conseguirmos ter
pessoas que estão conscientes, utilizem seu dinheiro de maneira consciente, de maneira inteligente, isso aí vai contribuir para a sociedade, por quê? Como um todo. Porque tanto a pessoa vai estar consumindo de maneira eficiente, como a sociedade vai ter aquelas pessoas gastando dinheiro e o dinheiro sendo, né, girando ali no meio do povo, do meio dos comércios. Então, não também vamos dizer que é para ficar cego, não. É sim para gastar de maneira eficiente, né? De maneira inteligente. Eu acho muito interessante que hoje a gente já falou aqui de muitas coisas. Começou falando de educação financeira, a gente foi lá para a tecnologia, aí veio para a psicologia, aí foi para a parte, né, psicologia comportamental e a que você disse, né, também afeta no âmbito familiar, né, no convívio, tudo afeta, né? Então acho que é uma questão super importante, né, que lógico que deve ser mais abordada, não só na escola, mas em casa, né, e em qualquer lugar que venha alguém aprender, né? E tem a questão que a gente falou também, né, do marketing que você falou. O marketing, ele induz e manipula a pessoa, né? Mas se ela tiver uma preparação, como a Fabiana falou, a preparação comportamental e também uma preparação desde ali de cedo, né? De criança, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa que eu defendo muito, que essa educação financeira comece desde cedo, na base mesmo, para que desde criança a pessoa saiba valorizar e saiba como usar, né, o seu dinheiro, a parte financeira, vai ser uma coisa que acho que o país, né, e qualquer lugar do mundo vai avançar muito, né, nesse quesito, né? Rony, você falou na questão da base, e é muito importante pais deixarem claro para os filhos que nem tudo se pode ter no momento que ele deseja, né? Então, eu quero aquela boneca, aquele carro agora, passo na loja e eu quero aquele calçado, aquela roupa, naquele momento que ele deseja. Então, a gente também tem que saber não frustrar as crianças, mas explicar o motivo de naquele momento não é o momento de você ter, ou então o seu orçamento, claro, você não vai dizer com essas palavras, mas você vai explicar de maneira mais simples que naquele momento o orçamento da mamãe, do papai não está para fazer aquela compra. Quem sabe no final do ano, quem sabe a longo prazo, porque ele vai desenvolver também nele o sentimento de que nem tudo que ele quer naquela hora ele vai ter. Ele vai saber esperar, ele vai saber ouvir ou não, porque é muito importante. Hoje em dia também está se criando muito essa questão, né? De pessoas muito sem saber... Imediatistas, né? Isso, e não quero... até por conta da nossa sociedade em si, porque tudo hoje virou de maneira muito rápida. Assistir um programa primeiro tinha que ser naquele momento, naquele horário, porque se você não assistisse, ia perder, né? Hoje em dia não, você pode rever em outro momento. Então, hoje em dia é uma sociedade diferente, mas a gente também tem que aplicar, a gente também tem que ensinar conceitos para a vida dele ser bem melhor, para não se frustrar, para ele aprender a se frustrar, aprender a escutar o não, né? Não ficar nessa situação. E aí você colocou, quando a gente fala justamente esse nome, financeira, matemática financeira, educação financeira, só leva a ideia de números, né? Do contador, da matemática, que a gente vai bater um papo só sobre números. Mas olha como foi bacana, né? Que vai muito mais além do que isso. Muito mais além de só saber uma matemática, de só saber administrar bens, saber mesmo o comportamento em si, aprender a se gerenciar suas emoções, como o senhor Matias colocou, não descontar. Às vezes a nutrição diz que às vezes você desconta na comida as suas emoções, às vezes você desconta na compra, nas suas compras excessivas, as suas emoções. Geralmente as mulheres gostam muito disso, né? Estou estressada hoje, eu vou já ao shopping, eu vou já à loja fazer compras, porque isso ali vai me aliviar. Mas depois, no final do mês, pode trazer danos bem pior. É uma falsa realização, isso, né? Isso. Só por enquanto, momentâneo. É como se fosse aliar o efeito da droga, né? Passou, pronto. Perdeu o encanto. Pronto. E para finalizar, eu queria perguntar para vocês se o dinheiro traz felicidade. Olha,
O dinheiro traz felicidade, né? O dinheiro, ele pode te proporcionar momentos de felicidade, mas eu ainda vejo que dessa forma, se for planejado, se couber dentro do teu orçamento. Porque não adianta você planejar uma vida que não é sua, planejar uma vida com objetos que não te cabem dentro do teu orçamento. Então aí vai ser causada uma frustração. Então o dinheiro pode proporcionar sim bem-estar, mas que se ele foi utilizado, foi administrado, foi gerenciado de maneira efetiva, de maneira inteligente, de maneira que possa realmente estar contribuindo para isso. Rona, é exatamente isso que a Fabiana está falando, né? O dinheiro, ele é parte, ele é um componente, né, da felicidade, mas ele não está, digamos, no ponto maior da felicidade, né? Eu tenho até um artigo aqui que eu escrevi, isso aqui foi um TCC de uma pós-graduação que eu fiz pelo Instituto de Pós-Graduação de Goiânia, né? Há 3 anos atrás, né? Foi uma pós-graduação que eu fiz de Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva. E o tema do meu TCC foi Felicidade e Bem-Estar Subjetivo, uma abordagem à luz da psicologia positiva, né? Nesta pesquisa que eu fiz, né, uma pesquisa bem ampla, né, uma pesquisa de caráter bibliográfico, né, a Sociedade Americana de Psicologia e de Psiquiatria, né, ela foi a criadora dessa abordagem na psicologia, né, uma abordagem que começou ali de 89, 90, 91, uma escola, não é uma abordagem de psicologia, né, é uma escola, né, uma escola sem ser uma abordagem de psicologia, porque só existem 3 abordagens, né. Então, a Sociedade Americana de Psicologia, né, que é a APA, ela fez uma pesquisa e gastou milhões e milhões de dólares nessa pesquisa, né, para fazer um estudo, né, do que fazia o homem feliz, o que era que tornaria um homem, uma pessoa feliz, né. E dentro dos parâmetros da pesquisa, né, da investigação científica, né, foi concluído, né, que o dinheiro é importante, mas ele não é fator de felicidade. Porque isso é uma coisa bem compreensível, porque se assim o fosse, as pessoas mais ricas, que estivessem no mais alto degrau da pirâmide de poder econômico, não teriam pessoas infelizes. E, no entanto, não é assim. Então, o dinheiro é importante, né? Mas ele não é único fator de felicidade. Existem outros fatores que estão acima disso aí. Essa pesquisa foi muito interessante, né? Eu fiz, né? E foi provado cientificamente, né, que tem outras coisas mais importantes que são componentes, né, determinantes, né, da felicidade humana, né? É bem interessante. Então, Fabiana, seu Matias, agradeço demais pela presença de vocês aqui. Eu, particularmente, aprendi muito hoje aqui, viu? Acredito que o pessoal também de casa aprendeu bastante. E mais uma vez, agradeço pela participação de vocês. E o nosso debate-papo fica por aqui, já agradecendo pelo seu carinho e audiência. E já deixa marcado aí na sua agenda, viu? Toda sexta-feira, nesse mesmo horário, eu tô aqui para bater um papo super especial com você. TVB, conteúdo para toda a sua família, é só aqui. Debate-papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica
Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.